cruzei com tanta gente, tanto sonho, tanta história. E assim nessa carteira, desde o tempo sem memória, carrego cartas, mensagens, indo e vindo lá e cá. Meu destino marcado, até se cansar. Estrada curva fora, meu caminho vou trilhando, os meus pés empoeirados, o meu corpo vai levando, o meu sonho de cidade, vou transportando lembrança, notícias da noite só, de partidas de esperança. Ei! Bom dia! Pra quem é de bom dia? Bom dia! E boa noite pra quem é de boa noite! Boa noite! Eu vou chegando, assim sem mais nem menos. Mas para não parecer deseducado, eu peço permissão para chegando. Se me for permitido, eu fico. Se me for negado, eu parto. A estrada é mesmo onde eu moro. Então, a decisão é de suas competências e maravilhidade. Mas, certo é dizer que me deixando ficar, vão poder saber do que eu vim. Se não, eu sigo meu caminho, mas levo comigo o mistério da minha passagem. Ó, eu vou dizer meu nome e vou dizer devagar para que possam decorar. Vai que lá mais na frente precisa do meu serviço. E depois dessa embrulhada, se alguém conseguir repetir meu nome dito, vai ganhar uma prenda, um mimo, porque será merecido. Presta atenção. Meu nome é Dominique Chilique Alambique Moçambique Cacique Tique-Tique dos Santos. Mas pode me chamar de Nick, a seu dispor. E aí, guardou? Ó, antes que se canse, eu já digo logo. Eu sou carteiro. E ando por aí de del em del, percorrendo esse mundo, meu Deus, levando cartas, mensagem, telegrama, essas coisas escritas que uma pessoa de um lugar manda para outra de um outro lugar. Mas para fazer isso, eu já não recebo pago. Não, é antes assim, uma assina. É que eu já me aposentei. E recebo meus trocados pelo tempo trabalhado. Mas aposentado, parei. E parado, enlouqueci com a paranesa. E não sabendo fazer outra coisa, me pus de novo na estrada. E me dei uma missão que ninguém queria. Entregar aquelas cartas que ficavam assim, ó, esquecidas nas prateleiras, sem destino certo, tomando poeira. Eu ando por aí tentando encontrar os para quem elas são endereçadas. E em todo lugar que eu chego, eu penso, ué, vai ver que é aqui no meio de vocês, que tá alguém que está esperando uma carta que sem saber nunca chega, né? Me falaram que eu estava louco. E eu digo, é verdade. Pra que serve a vida se não for para ser louco? A vida não carrega em si nenhuma normalidade, não é mesmo? Pelo menos é assim que eu entendo. Olha só. Olha aqui quanta carta foi escrita e nunca chegaram. Quanta coisa foi dita e nunca lida. E eu entendo a angústia, porque eu mesmo me cansei de falar e não ser escutado. De dizer e não ser ouvido assim, por quanto de eu ser quase nada. Quando eu era criança, eu era um currupi, um vento de saci. Naquele tempo falava assim, esse menino tem bicho de carpinteiro, é ruim por dentro. Minha avó falava pra mim desse jeito assim, esse menino não
que nasceu o meu nome. De tanto que se repetir. Esse menino vale o Nick. Não vale o Nick. Não vale o Nick. Não vale o Nick. Aí ficou assim, Nick. Aquele nome que eu falei é invencionice minha. Pra parecer chique, né? Eu só lembro que é do santo. Amém. E aí, em todo lugar que eu chego, eu tiro uma carta assim, ó, na sorte. E leio em voz alta para ver se alguém se identifica. Mas para isso eu preciso daquela resposta que eu perguntei lá no início. Eu fico ou vou? Eu vou ou fico? Eu fico e fico feliz. E já sem demora eu vou tirar a sorte. Essa aqui. Essa aqui, ó. Eu vou abrir e ler em voz alta. E se alguém achar que é sua, eu entrego e já me dou satisfeito. Se não, volta pra sacola e quem sabe lá mais na frente a sorte encontra com a casa bem pronta. Então vamos lá. O braço é curto. Joaquim, escrevo para te contar que eu aprendi a escrever. Falta agora você aprender a ler. Para poder saber o que foi que eu escrevi para você. É justo. Quando você aprender a ler, aproveita também para aprender a escrever. Para você me mandar uma carta me contando que aprendeu a ler e a escrever. Eu já sei ler. Então, quando você me escrever, eu vou logo saber que você também já sabe escrever e ler. Porque deve de ter lido essa carta para saber o que eu escrevi para você e você me responder. Já não tem pé. Enquanto você ainda não sabe ler e escrever, eu vou ficar esperando uma carta sua. Não demore. Ó, eu gosto muito de você. Mas você só vai saber disso se você aprender a ler. Para poder ler o que eu escrevi. Me escreva quando puder. É assinar Francisca. Então, é de alguém aí? Joaquim está aí na plateia? Não? Você sabe ler? Sabe ler? Sabe escrever também? Todo mundo aqui sabe ler e escrever? Sim! Olha que beleza! Professor Paulo Freire já deve ter passado por aqui. Então é isso, né? Tá feito meu trabalho, eu vou seguir meu caminho. E alguém conseguiu decorar meu nome? Você que tem cara de inteligente, já decorou meu nome? Alguém? Hã? Hã? É isso, gente, olha, eu falei, é Nick mesmo, ó. Você vai ganhar aqui, ó, uns cartão pra você mandar de Natal. É muito bonito esse trem, gente. É aquele povo que pinta com a boca e com o pé. Na hora de eu ir embora, né? Então, até mais ver.
pedreiro conhecido esperando o trem. Manhã parece carece de esperar também, para o bem de quem não tem vintém. Pedro Pedreiro segue assim pensando, o tempo passa e a gente vai ficando para trás. Esperando o sol, esperando o tempo, esperando aumento desde o ano passado para o mês que vem. Pedro Pedreiro penseiro esperando o trem. Manhã parece carece de esperar também, para o bem de quem não tem, de quem bem tem vintém. Pedro Pedreiro segue assim pensando, o tempo passa e a gente vai ficando para trás. Esperando o sol, esperando o tempo. E a mulher de Pedro está esperando um filho para esperar também. Por esse pão para comer, por esse chão para dormir, a certidão para nascer e a concessão para sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir, Deus lhe pague pelo prazer de chorar e pelo estamos aí, uma piada no bar, no futebol, para aplaudir, pelos andaimes pingentes que a gente tem que cair, Deus lhe pague por essa praia, essa saia, pelas mulheres daqui, o amor depressa, fazer a barba e partir, pelo domingo que é lindo, novela, Miss, gibi, Deus lhe pague. Quer saber? No fundo eu e você somos uma coisa só. Eu mesmo me sustento com a massa de cimento que sou. Toda a massa é um sustento. Então eu sou como você. Meu destino foi desenhado, arquitetado, concretado, desde o momento em que eu nasci. De cara, me botaram no mundo, me jogaram de lado, me botaram no canto. Mas veja você, se não tivessem me botado de lado, me deixado no canto, por que então haveria eu de ter nascido? Deus, quando me fez, me cobriu de lama e de pó. Mediu meus cantos pelas costelas de barro que tenho. Mediu com palmos, com centímetros de médios, todas as partes das partes que tenho. De cima para baixo, de lado, de frente, de costas, de fundo. Deus sempre teve nas mãos as medidas certas. Sempre mergulhou na rasura do fundo, espelho de quem se afoga. Quando chorei, o primeiro choro, ele ordenou com suas ordens de mestre. Deus é mestre de suas ordens. Determinou que eu fosse para sempre, sólido e firme, que eu jamais me curvasse nas retas do mundo. Determinou que aqueles iguais, diferentes de mim, aqueles adornados de matérias frágeis, quebráveis, areia dos rios sem visgos, estes dependeriam de mim. Logo eu, tijolo sem valia. Mas o mundo é cego de nascença, vê, mas não enxerga, é caolho, míope, daltônico com as cores das massas, das tintas, das casas sem coisas e sem pessoas. Mas foi então
formar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão, feito um pacote flácido. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão, feito um pacote flácido. Pacote flácido. Pacote flácido. O cordel com seu verso agalopado, Passou por tudo quanto é modelo e gênero. Das sagas do cangaço, as pelejas dos grandes violeiros, com pitorescos contos de fadas, sereias e fantasmas enigmáticos. o verso popular palmilhou a sua letra no arcabouço de humor, de ironia e de sarcasmo, Como no batizado do gato! Neste cordel de Aníbal Viana! Aníbal Viana! Personagens! O gato! A criada! Só vai pra simpatizar! Só vai pra simpatizar! A dona do gato! Ô bispo! Que bichano inteligente! Ô padre! O senhor tem respeito! O senhor tem respeito! Agora ao vivo, em cordel, o batizado do gato! Cena 1, take 1. Depois do poder de Deus, o dinheiro é o segundo. Uma vez disse-me um velho de saber muito profundo. Piada e mulher bonita é quem governa esse mundo, tá ok? Tá ok? Esse velho que me disse a sábia filosofia narrou-me mais essa história, curiosa em demasia. O batizado de um gato que presenciaram um dia. Que bonitinho! A dona desse felino há anos era casada, mas como não tinha filho, já estava desesperada. Eu estou desesperada! O marido então deu-lhe um gato. Que bonitinho! Que neném! Vem cá, gatinho! Pra distrair a coitada! Era um bichano Maurício, pelo sedoso e macio, nasceu de maninhada dentro da palha do milho. Sua dona translocada o tratava como filho. E é um, e é dois, e é um, é dois, é três, e... Miau, 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 Belarmino tinha shampoo, sabonete e mamadeira. Bibelô, mesa e perfume, toalha, sabonete e mamadeira. E o marido apoiava essa mulher toda besteira. Comprava bife, lagosta, o fim de jantar.
potente mandou repicar o sino. Repica o sino, menino. Mas e a gosto de meu batata filino? Vamos ter uma fotinha. Um, dois, três, é. Eita, não. Agora tem lá. 1, 2, 3, é. Agora tem lá. 1, 2, 3, é. Vamos começar o passeio, não é mesmo? É melhor? Afornecer divina luz. Segura o barulho. Então vamos começar o batizado, viu? Em nome de Pátria, de Filho e Espírito Santo. Amém. Olha, vai ser só um lapinho sua muleira, viu? E não se apresse. Ele é um poucaríssimo esse gato, não é mesmo? Ai, meu Deus do céu. Tem que dar uma lixadinha na unha. Agora se não fica! Bote em mim, minha Nossa Senhora! Vamos festa 4 dias, regada vinho e cerveja! Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Olha pra aquele balão de cor que lá no céu vai surgindo. O sacristão diz. Que assim seja. Esse é o melhor fiel que temos na igreja. Porém, quando o bispo descobriu, já tinha perdido a razão. Ameaçou o vigário, jurou-lhe súplica. Eu realmente não vejo necessidade. A frente desse povo todo. Soltava espuma pela boca e rolava pelo chão. Olha, tanta gente. Ai, reverendo. Me perdoe, ousadia. Que isso era pecado, eu juro que eu não sabia. Ainda mais que o gato lhe deixou grande quantia. Ele disse: leve pro bispo, é o presente que eu lhe dou, miau. Pastor da igreja, ó. Tudo isso ele deixou. O bispo mudou de ideia naquela mesma ocasião. Que se chama inteligente e bendita devoção. O texto crismava e dava até a extrema unção. Quisera Deus que na paróquia tivesse outros assim. Cada um deles dando 6 contos de réis pra mim. Eu batizava cachorro, gato e sonho. São Francisco de Assis amava os bichos também. Porém, nenhum deles lhe dava nenhum vintém. Um gato endinheirado, qualquer pessoa quer bem. São asas de um cachorro. São João Carneirinho. Né? Não creio que seu ato seja um pecado mesquinho. Saíram os dois abraçados e tomaram 1 litro de vinho. Vamos na minha roda e largue-se. Tem que largar. Reverendo, sexo ou não? Tá boa ou não? Eita, santo! Se o gato fosse liso, seria um bicho desprezado. Mas como tinha dinheiro, na igreja foi batizado! Animal também tem alma. Esse ditado tem ouvido. Vigário vendo dinheiro, abranda, muda o sentido. Dinheiro traz alegria, onde mostra o seu tinido. The end. Significa morena em francês.
sei. Ele simplesmente não liga. Por que o senhor se recusa a dizer ordem e progresso? Veja bem, eu estou sendo um cara generoso. Até onde você acha que pode ir? Até quando eu vou ter que engolir essa sua arrogância? Vamos lá. Diga ordem e progresso. Ordem e progresso. Ele vai se arrepender. Você vai se arrepender. Ordem e progresso. Bom, assim não dá mais para continuar. Todos que vieram antes de você disseram ordem e progresso. Fiquei sabendo. Todos disseram ordem e progresso e agora estão salvos. Todos que estão aqui disseram ordem e progresso. Aquele ali, com a prancheta na mão, disse ordem e progresso. Todos os filiados até Teg disseram ordem e progresso. E agora estão todos salvos. Ai, ordem e progresso. Ordem e progresso. Quem sabe ele nunca falou ordem e progresso antes? Olha isso. É possível. Quem sabe ele não sabe falar ordem e progresso? Sim, sim. Como assim? Não sabe falar ordem e progresso? Todo mundo sabe falar ordem e progresso. Então por que ele não quer dizer ordem e progresso? Esse cara aqui, ó, vai acabar enlouquecendo a gente. Fala ordem e progresso, fale! Fala ordem e progresso, fala. O que você tem contra nós, rapaz? Ordem e progresso. Olha aqui pra mim. Tá me olhando? Sim. Então diga ordem e progresso. Ordem e progresso. Pra mim. Tá olhando? Sim. Diga ordem e progresso. Ordem e progresso. Ordem e progresso. Vamos, fala ordem e progresso, isso tudo acaba. Ordem e progresso. Vamos lá. Não seja idiota. Diga ordem e progresso. Ordem e progresso. Fala ordem e progresso, ou eu arrebento a sua cara. Ordem e progresso. Pra mim já está claro que esse aí não vai dizer ordem e progresso. Cuidado, não. A gente vai ter que dar um jeito de convencê-lo.
você não vai querer forçar a gente a te dizer onde progresso, Mari. Quer que eu te conte uma coisa? Até eu também já disse ordem e progresso.
que o desenho tenha sido feito a lápis e que seja de boa qualidade a borracha, o papel vai sempre guardar o relevo das letras escritas. Não, senhor. Ninguém vai apagar as palavras que eu escrevi. Só passei 2 anos dentro de uma escola. Isso foi lá em Minas, onde nasci. Foi pouco tempo, mas o suficiente para descobrir que as palavras, se não conseguem mudar o mundo, servem pelo menos para contar ou até inventar um mundo novo. A gente sempre corre da miséria e corri de uma cidade para outra até chegar a São Paulo. Houve um tempo em que o lugar de negro era na senzala. Hoje trancam a gente na favela. Alimentei, eduquei e amei meus 3 filhos. Catei papel, revirei lixo. Nem todo papel eu vendia. Guardava um tanto para ter onde escrever. Foram neles que nasceu o quarto de despejo. Foi assim que uma favelada como eu se tornou uma escritora brasileira traduzida em 13 línguas. Assim como as palavras, as pessoas que as escrevem não podem ser apagadas. Sou Carolina Maria de Jesus. Sou uma cidadã negra brasileira. Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição. Dia que comemoramos a libertação dos escravos. E eu só tenho feijão e sal em casa. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva para ir lá no senhor Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco. Vou sair. Eu tenho tanta dó dos meus filhos. Quando eles veem as coisas de comer, eles bramam. Viva a mamãe! A manifestação agrada-me, mas eu já perdi o hábito de sorrir. 10 minutos depois, e eles querem mais comida. Eu mandei o João pedir um pouco de gordura à Dona Ida. Ela não tinha. Mandei um bilhete assim. Dona Ida, peço que se pode me arranjar um pouco de gordura para eu fazer uma sopa para os meninos. Hoje choveu e eu não pude catar papel. Agradeço, Carolina. Choveu. 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 Choveu, 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 esfriou. É o inverno que chega, e no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida, e eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros, pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha à Dona Alice. Ela me deu a banha e arroz. Eram 9 horas da noite quando comemos. É o inverno que chega, e no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida e eu não tinha. Era a reprise do espetáculo e eu estava com 2 cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha à Dona Alice. Ela me deu banha e arroz. Eram 9 horas da noite quando comemos. É o inverno que chega, e no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida e eu não tinha. Era a reprise do espetáculo e eu estava com 2 cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha à Dona Alice. Ela me deu banha e arroz. Eram 9 horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome, a carne mais barata.
E eu digo, sou Carla Araújo, preta, mulher, mãe, professora e intérprete de Libras. Pela primeira vez, vi um cadáver. É quarta-feira, mas sinto como se fosse domingo, porque não fui à escola e me fizeram vestir essa roupa preta que me aperta de algum lugar. Levado pela mão de mamãe e seguindo meu avô, que tateava a cada passo com a bengala para não tropeçar nas coisas. Ele não enxerga bem na penumbra. E além disso, capenga. Passei diante do espelho da sala. E me vi de corpo inteiro. Este laço azul engomado que me aperta de um lado das coisas. Vi-me na redonda lua manchada e pensei: este sou eu. Como se hoje fosse domingo. Viemos à casa onde está o morto. O calor é sufocante na sala fechada. Ouve-se o zumbido do sol nas ruas, nada mais. O ar é parado, concreto. E tem-se a impressão que se poderia cortá-lo com uma lâmina de aço. Na sala onde colocaram o cadáver, sente-se a presença de baús, mas não os vejo em nenhuma parte. E há uma rede no canto com um dos punhos preso no armador. Forte cheiro de restos. E creio que as coisas arruinadas que nos rodeiam e quase desfeitas têm o aspecto das coisas que devem cheirar a restos, mesmo que tenham outro cheiro. Eu sempre pensei que os mortos deviam usar chapéu. Agora vejo que não. Vejo que tem a cabeça pontuda, um lenço amarrado na mandíbula. Vejo que tem a boca um pouco aberta e se percebe por detrás dos lábios arroxeados os dentes escuros e regulares. Vejo que tem a língua mordida de um lado, grossa, pastosa, um pouco mais escura que a cor da cara. A mesma cor dos dedos quando os apertamos com o barbante. Acreditava que o morto parecia uma pessoa quieta e adormecida. Mas agora vejo que é exatamente o contrário. Vejo que mais parece uma pessoa acordada, raivosa, depois de uma briga. Mamãe também se vestiu como se fosse domingo. Pôs um antigo chapéu que lhe cobre a orelha de palha e um vestido negro fechado em cima, com manga até os punhos. Como hoje é quarta-feira, vejo-a distante e desconhecida e tenho a impressão de que me quer dizer alguma coisa, enquanto meu avô se levanta para receber os homens que trouxeram o caixão.
Não sei por que me trouxeram. Nunca havia entrado nessa casa e acreditava mesmo que fosse desabitada. Lembro que minha mãe me disse: "A essa tarde você não vai à escola." Eu não senti uma alegria, mas ela me disse isso com uma voz grave e reservada. Não sei por que trouxe o menino. Não me convém esse espetáculo. Poderíamos sair agora. Poderíamos dizer a papai que não nos sentimos bem no lugar onde foi se acumulando resíduos de um homem que está desvinculado de tudo que é relacionado a afeto e gratidão. Papai me pediu companhia. Mas eu acho que eu sei porque trouxe ele. Para me sentir protegida. Olho para o meu avô. Ele parece tranquilo, mas não uma tranquilidade imperfeita. Uma tranquilidade que ele se esforça para não parecer. Foi quando senti algo frio nas minhas costas. Como se alguém me tivesse dito: "Não mexa as pernas! Que o homem que está na cama do doutor está morto." Volto a olhar para minha mãe. Pela primeira vez desde que chegamos aqui, ela me olha e sorri com um sorriso forçado, sem nada por dentro. E distante, ouço o apito do trem apitar na última curva do povoado. São 2:30 e lembro que a essa hora, enquanto o apito do trem se perde na última curva, os meninos estão fazendo fila para entrar na primeira aula da tarde. Penso.
Então, vamos tirar as correntes. E balde é balde, gaiola é gaiola. Sem esperança no precipício que nos encontramos. Depois de uma jornada de espera. E sem poder se mexer porque o balde era apertado demais. Dele saíram pessoas ociosas, ansiosas, maltratadas ou mortas. É tudo muito líquido hoje. E sufocante. E é por isso que cada um tem a sua gaiola. Primeiro entrarei. Naquela. Cuidado, gaiola, são prisões sentimentais. Aventura! Aventura? Isso é suicídio. Entrei. Fácil entrar. O difícil é você sair daí. Não ligo, fecha as correntes. Tem certeza? É isso mesmo que você quer? Não sei. Fecha as correntes. Então eu entrarei. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Saia! Tente abrir as correntes, então. Estavam abertas. Não estão mais, se fecharam sozinhas. Então como eu entrarei? Ache a chave. A chave está aí dentro. Não está mais. Desista. Eu já estou aqui. Abriu como? Sempre esteve aberto. Agora, criativas? Não, eles fazem parte de mim. Eu avisei. Era melhor eu ter ficado ali dentro, já que eu não tinha pássaros e nem pincéis. Pode ficar com isso. Não é tão simples assim. Eu preciso conquistar meus próprios pássaros e pincéis. Finalmente, estamos de fora. É um resultado da ignorância farsante, banhadas de sangue, que te faz colocar a sua própria corda no pescoço. Porém, finalmente estamos de fora. Olá, João, tudo bem? Olá, bom dia. Dizer para vocês que nós estamos aqui no palco da FETEG, onde nos dias 11 e 12 de novembro aconteceu a 9ª edição do Festival de Cenas Curtas de Teatro, com apoio da Lei de Incentivo à Cultura do município de Goiânia. E eu estou aqui agora para bater um papo com essas figuraças, mestres do fazer artístico e teatral do nosso estado, do nosso país. E queria começar primeiro agradecendo em nome da federação, em nome dos filiados, a participação, a importante atuação de vocês nessa missão difícil, a gente sabe, na avaliação dessas 30 cenas, né, que aconteceram aqui nos dias 11 e 12. E saber um pouco de vocês, como é que foi esse processo, como é que foi essa avaliação, o que vocês pensam desse tipo de atividade, essas cenas curtas, para o fazer artístico, para o fazer teatral, e a importância, claro, né, dos apoios, das leis, dos mecanismos de incentivo. Então, muitíssimo obrigado, Guido. Você tem um voo internacional daqui a pouco, então vamos começar com você, falando para todo mundo que está aí do outro lado da telinha, como é que foi essa experiência de você que foi um vencedor da 8ª edição, a edição anterior que a FETEG realizou também neste palco. Mais uma vez, obrigadíssimo. Você que é um grande ator, diretor, senador. Então, as suas primeiras considerações aí, fique à vontade para se retirar assim que você precisar mesmo. Eu também quero agradecer, né, de estar aqui.
É engraçado que quando a gente vai para um festival, os festivais ainda continuam sendo um grande encontro, sabe? Sobretudo um encontro de correntes de gêneros do teatro brasileiro, até mesmo internacional, né? A gente vem agora para essa 9ª edição e a gente percebe que não só tem os veteranos, alguns veteranos da capital de Goiânia, né? Mas como também tem do estado, né? Do interior. E aí junta veteranos com iniciantes e aí dá uma salada muito interessante, porque na verdade o teatro é uma arte que você tem que estar muito junto, muito segurando a mão, né? Eu sempre acho que ninguém sabe mais que ninguém, sempre a gente não sabe muita coisa e sempre a gente tem que aprender muita coisa, sabe? Então quando a gente vem para um festival, ou participando como concorrente, vamos dizer assim, ou nessa situação de analisar os espetáculos, dar uma classificação, é um grande aprendizado, porque na verdade a gente percebe que tem desejos e desaforos, né? Porque fazer um espetáculo é um desaforo, desaforos diferentes, cada um com sua cultura, né? Com seu conhecimento ou seu não conhecimento, né? Mas que estão ali completamente disponíveis, dando 100%, arriscando, se expondo, e não tem uma forma de fazer teatro, né? Talvez o caminho seja esse mesmo, né? Disponíveis e se expondo. Então a gente percebe que numa noite como foi aquela, né? Que começou dia 11 e atravessou para o dia 12, nós podemos ver 30 cenas. Mas a gente viu muito mais que 30 cenas, né? A gente viu muito mais que 30 atrizes, 30 atores, né? A gente viu correntes, né? A gente viu tendências, né? O teatro contemporâneo é isso, né? Uma bandeja de segmentos, e aí cada um vai construindo a sua história. Isso é muito legal, sabe? Eu gosto muito. Você que é um ator assim, experiente, reconhecido, premiado, e todos nós passamos, né, por um período aí muito ruim, a pandemia, que tivemos que fazer experimentações online. Você mesmo, na edição que você foi a primeira cena na avaliação do júri, premiado inclusive, foi sem público, né? Foi só no módulo virtual. E agora sim, né, a gente está experimentando esse retorno, né? E o festival teve aqui mais de 250 pessoas, né, assistindo aqueles 2 dias. E você que passou por esse processo, passa e agora está entre mais uma apresentação importante, você tem tido essa emoção de ver essa participação do público? Eu estou voltando assim muito receioso, assim, muito pisando devagar, pisando em casca de ovos, assim, sabe? Primeiro porque a gente saiu de uma pandemia e essa pandemia pirou demais todos nós. E está ameaçando e depois, exatamente isso, e depois ela está aí, né? Tá cada um. Eu mesmo estava de máscara, a gente estava de máscara e tirou para fazer aqui a entrevista, né? O bate-papo. E na verdade, talvez eu vivo um momento de cumprir uma agenda que me surpreendeu de ter sido convidado para apresentar aqui e acolá, mas ainda estou repensando muito a minha vivência de um isolamento de quase 3 anos. Foram muitas questões levantadas e sobretudo a questão artística, talvez tenha sido uma das que mais, eu digo assim, artística profissionalmente, né, falando, né, fazedor de teatro, né? Talvez tenha sido uma das questões mais sérias durante esse isolamento, né? A primeira delas foi, por exemplo, ser ou não ser artista, né? Continuar ou não continuar, né? A pandemia pegou, acho que todos nós, com as calças na mão, ninguém tinha reserva, né? A gente vive de cachês, de editais, e hoje menos bilheteria, né? A gente não vive mais bilheteria, não existe mais bilheteria, né? Mas ainda a gente pode colocar a gente também aí nesse lugar, né? A gente também vive de bilheteria quando é mais atrevido. Hoje fazer bilheteria é atrevimento. Então, assim, será que sempre a gente vai estar numa situação com as calças na mão, assim? É muito difícil você ficar sem um recurso, né? Ficar sem poder se comunicar, né? Em todos os níveis, né? Então eu acho que a pandemia, ela criou uma neura e vai levar um tempo para a gente voltar para o caminho, voltar para a estrada, né? Com alegria, né?
claro que estar aqui, né, nesse momento, batendo papo, é maravilhoso. Ter estado no dia 11, 12 foi incrível, né? O encontro de pessoas, embora entre ensaio, né? A gente é muito concentrado em analisar os espetáculos, mas é um encontro presencial. Né? A relação humana, ela se dá pelo toque, né? Pelo presencial. A relação concreta. E o teatro, ele é uma arte da presença física, né? Ele é efêmero, mas ele é da presença física. Totalmente. Então a gente volta agora feliz, com todos os cuidados, mas muito cauteloso, né? Até a gente pegar o pique de novo. É preciso pegar o pique. Vai acontecer. Antes de você se retirar, eu gostaria que você fizesse uma análise breve do que você presenciou naquelas 30 encenações, assim, genericamente. Coisas interessantes, coisas que precisam de um olhar mais profissional. O que você poderia, assim, fazer uma avaliação para quem vai estar assistindo, que participou dessa edição do festival e também os artistas, o público em geral? Eu acho que o teatro, o que é interessante é você ver, assim, independente do gênero, como eu havia falado, né, da corrente que você quer fazer no teatro, você vê em todas as companhias, atores e atrizes, né, totalmente disponíveis, né, para essa arte, né, expostos. Isso é muito legal de ver, principalmente na juventude, né? Você vê os meninos começando, né, fazendo, gritando, se rolando, se jogando, dançando, né? Às vezes acontece até de você não estar tão preparado para essa linguagem corporal ou mesmo vocal, mas estão ali fazendo. Sim. Eu também comecei muito sem nada, depois que eu fui me tentando qualificar, né? Todos nós, né? Então isso é muito legal de ver. Agora, eu também acho que o teatro ainda é a arte que comunica, ela toca as pessoas, né? Um teatro bem feito, ele acalenta as pessoas. Um teatro mal feito, você sai correndo, é uma violência danada, né? E sempre acho que a gente está nessa zona do teatro mais bem feito do que mal feito. Precisa de alguns ajustes. Por exemplo, eu percebo que os encontros, os festivais, eles valorizam muito o ator, a discussão em cima do ator, as oficinas para atores, né? Mas eu percebo que, assim, se existe um teatro, não é um problema do teatro goiano, de Goiás, né? Mas eu percebo, como a gente tem essa oportunidade de estar vendo outros espetáculos de outros lugares, porque os festivais nos levam para isso, eu percebo, assim, que teria que dar uma olhada, assim, uma lupa à direção. Eu vejo que os atores em cena estão, assim, muito entregues ao seu 100%, mas muitas vezes a gente precisa de um olhar de direção, assim, efetivamente, assim, saber como aquele ator coloca a voz, como ele se posiciona, como ele gesticula, o entendimento da cena, né? Eu acho que há aquele diretor que cobra mais, né? E que divide também a problemática, né? Talvez eu vejo um ator e falo, puxa, você não está respirando, como que nós podemos respirar melhor? Eu acho que descobri isso junto com o ator. Então eu acho que isso é muito chato de ver, um ator precisando de um diretor. Eu acho que precisa dar uma olhada para esses diretores, investir nessa área, valorizar esses diretores. Porque nós temos atores demais, nós temos poucos diretores. E muitos atores solando, muitos atores na sua forma de produzir solitária, solando muito. E às vezes acha que solar é fazer uma coisa sem cenário, é fazer uma coisa sem diretor, é você assinar tudo. Ou então o colega, ou o namorado, ou a namorada. Então eu acho que tem que profissionalizar um diretor. Eu acho isso importante, sobretudo quem está começando, sabe? Então eu fiquei um pouco preocupado, assim, vendo no geral a coisa. E a outra coisa também que eu acho que eu acho muito legal de ver no teatro é que o teatro, ele sempre me traz uma coisa incrível, é que eu sempre acho que o teatro
favorece as mulheres, as personagens femininas, sabe? Eu sempre acho que Concordo. as mulheres elas estão em vantagem com relação aos homens. Eu acho isso bom, sabe? Eu acho isso bom porque o homem é muito metido. O homem acha que ele sabe tudo, talvez daí venha o machismo também, né, historicamente falando. Mas eu acho que a cena, quando eu vejo uma grande atriz, assim, eu percebo que a cena possibilita muito para a atriz ser uma grande atriz, ser uma grande performance, entendeu? Eu acho que o feminino, ele está se arriscando mais, talvez porque ela tem a força de ser mãe, de liderar, né? Que eu quero dizer que eu sou a favor do poder matriarcal, primeira coisa. Totalmente. Então é muito legal saber que o teatro, que o feminino no teatro, ele é muito mais poderoso que o masculino. E os atores têm que correr mais, entendeu? Para poder acompanhar essa equalização, entendeu? Eu acho que o teatro sobrevive, a gente sobrevive, não tem jeito, mas ainda é a arte de muito cuidado, de muito estudo, de muita solidão, né? Eu acho que é um momento de... Pode ser um solo, mas é um coletivo, tem que transformar num coletivo, um solo. Eu digo de grupo, sabe? Se puder dividir. Para a gente poder, para ele ser mais incisivo quando a gente vir para a cena, para a gente tocar o coração do público maior, para a pessoa entender aquela história melhor, entendeu? Para a gente provocar mais, porque a função é essa. Qual é a função de estar no palco? É provocar. Essas foram as palavras desse grande ator Guido Campos, que está em uma turnê agora quase internacional e precisa pegar um voo. Você fica à vontade, Guido, se você precisar sair. Valendo. A gente agradece muito em nome da federação, em nome da diretoria, em nome dos filiados, você que é um filiado da FETEC. Obrigadíssimo pela sua colaboração sempre, né? Colaborou na edição anterior. E ouviu os meninos. Isso. Então fica à vontade. Quando você precisar, pode ficar à vontade. E agora vamos conversar com já que você falou da importância das mulheres no teatro, essa grande atriz, diretora, professora, produtora, encenadora, enfim, uma realizadora e sofredora. Uma atrevida. E Valéria, você também que compôs esse time de jurados e fez essa avaliação no dia 11 e 12 dessas 30 cenas, o que você pode, inicialmente, primeiro falar genericamente do fazer artístico teatral e já entrar especificamente no que foi para você aquele momento dessas apresentações, iniciativas, experimentos e também, né, nós vimos muitas cenas, inclusive já recortes de grandes espetáculos que a gente já conhece, né? Mas como é que você se sentiu assim, foi para você? Como o Guido, pegando o gancho, né, eu acho que a gente, de fato, está num momento de transformação. Nós fomos transportados nesse momento que vivemos, quer dizer, não só da pandemia, mas nós fomos transportados para várias outras experiências, né? E agora a gente saiu disso, quer dizer, a gente pelo menos aterrissou e estamos vendo para onde isso nos jogou. É um momento de transformação mesmo, assim, de trocar a casca, é assim que eu estou vendo. Esse momento, o país está vivendo isso também, né? Nós acabamos de viver uma eleição, nós acabamos de viver uma pandemia, então são muitas mudanças. E nessas mudanças, é claro, aí a gente está falando da classe artística porque é o nosso ofício. Mas eu acredito que todas as profissões sofreram, assim, grandes questionamentos. Mas, como a gente trabalha com sensibilidade, o exercício da convivência, não é? Como a coletividade, como a expressividade, todas essas forças que o afeto, de uma certa forma, ali nos deixa presentes, né, como pessoas, quer dizer, sociais também. Eu acho que nesse momento essa travessia tem sido muito dura, não tem sido fácil. Participando do festival,
para mim é como se uma esperança, sabe? É quase que um bálsamo, assim, é dizer, poxa, a gente continua sonhando. O sonho continua forte, não é só sonhando, continua forte, continua sendo atrevido e continua apontando para grandes transformações. Então eu vejo esses jovens, independente do formato, de como eles estão conseguindo traduzir isso nesse momento, mas ali a coragem imprime, entende? Cada cena. Como Guimarães fala, o que a vida quer da gente é coragem, não é? Não é fácil, viver não é fácil. É muito perigoso. Não é? É muito perigoso mesmo. E eu tô vendo que as pessoas estão indo, mas estão indo porque estão juntas. Né? Um tá dando a mão pro outro mesmo. Ninguém larga a mão de ninguém, né? Não, ninguém tá largando a mão de ninguém. E isso é muito bacana. Vejo, inclusive, mais cuidado nas relações. Vejo as pessoas tendo mais atenção a isso, sabe? Porque talvez o momento tenha revelado, olha, se a gente não tiver atenção em relação à vida, não é só outra, o exercício de viver, isso vai minguar, isso, né, não vai dar certo. Então, eu acho que essa experiência aqui, quer dizer, desses 2 dias que a gente viveu, foram muito importantes para estar vendo, né, para isso ser revelado, assim. É um ressurgimento, né, porque a gente passou por um processo assim que ainda estamos vivenciando, né, que ainda não terminou a gestão do país. Sim. E que houve um desmonte muito grande, né, sobretudo na cultura. Então, assim, claro que várias áreas tiveram cortes, inclusive na carne, mas a cultura parece que foi nos ossos, né? Nesse aspecto, eu acho que a gente entendeu um desprezo a esse ofício. Totalmente. Parte da sociedade, uma parte significativa e que ocupa lugares de poder, lugares de fala, tem um desprezo por algo que é vital, que é o que move, entendeu? Uma sociedade. Que é a sua poesia, é a sua sensibilidade, é o seu cuidado, não é? Enfim, eu acho que ter enfrentado isso e resistido, talvez tenha sido muito importante para todos nós, porque a gente entendeu que consegue viver apesar disso. Sim. E consegue sonhar apesar disso e está fazendo, né? Isso que talvez seja... Tudo que os governantes queriam, né, ainda querem ainda, é que a gente vá para casa chorar, desista. Né? É o que a gente demonstrou que nós não vamos obedecer. A gente não vai fazer isso. Sim. Então a gente vai estar sempre nessa resistência, resiliência. Rafa Blanc, um grande ator, maior ainda diretor, para além em Goiás agora, né? Com aquele time lá no Rio, São Paulo, Curitiba, enfim. Daqui a pouco vai ter que deixar Goiás para trás, com muito prefeito. Deixa não. Mas o Rafa é professor também lá da Escola Futuro Basileu França. E para você, Rafa, como é que foi estar aqui junto com esses 2 outros mestres também? Então, aqueles 2 dias avaliando esse conjunto de apresentações cênicas, experimentações. A bolsa que o Guido trouxe, lá do Amiedade, nosso mestre, está escrito só o teatro salva, né? Então, quando você manda o convite, estou te convidando para ir lá, participar da avaliação, né, do festival de curtas e tal, eu lembrei, aí eu fui me mexendo, lembrei que eu tinha um troféu, que o primeiro festival de cenas curtas do estado eu que ganhei. Que era eu e a Maria, melhor cena, melhor direção e melhor ator, né? Isso em 2014, foi o primeiro que teve. Eu falei, peraí, tô buscando uma imagem aqui, né? E quando eu chego aqui que eu vejo que a Valéria, que é um mito pra gente, mas a gente respeita, admira, e o Guido, que é um grande nome, eu falei, gente, eu estou numa escola com os 2 e aprendendo, vendo as cenas, as 30 cenas que a gente viu no dia 11 e 12. Então,
Aí eu busquei exatamente a mensagem do próprio Amir. Eu tive com a minha 2 meses atrás, a minha idade no Rio. Ele dizia assim, o teatro você precisa seguir. Por mais que puxe a sua mão para trás, tem que seguir para frente. E o seguir para frente tem sido essa mensagem que o teatro é capaz de fazer. Aquelas cenas incríveis, as 30 cenas, cada um com a sua perspectiva, a sua ótica, nos traz essa lembrança de que o teatro ele ainda é possível dar a mão, sim. A crise ainda existe, a gente vê um período agora, vive um período eleitoral, a gente acredita que traga outras esperanças. Mas ver os meninos, seja gente com trajetória, gente que estava começando, foi importante. Cada um com o seu trabalho, é claro que alguns precisam de mais entendimento, mais estudo, precisa da questão do diretor mais firme. Cada um tem seus caminhos, o Guido colocou isso, a Valéria colocou isso muito bem. Mas só de estar naquele encontro, daquelas 30 cenas, do qual a gente selecionou 10 cenas, né? Aquele encontro é importante, porque o teatro é a arte do encontro, é a arte do corpo, é a arte do afeto e do desafeto. A gente desafeta o público porque a gente tem que incomodar o público. O público voltando para casa, diferente do que ele chegou, a gente fez o nosso trabalho. Então, o teatro ele é o desafeto nesse sentido. Ele afeta, ele é o encontro, ele une os povos. Então, quando dizem aí fora essas políticas mal criadas e que o teatro é contrário a tudo isso, que o teatro, a cultura não ajuda, é pelo contrário. Ele faz um estudo no ser humano. Então, é a vivência de tantos seres humanos que a gente vive no palco. Então, aquelas 30 cenas nos trouxe de volta, porque o encontro é importante. O Guido foi para um festival em Brasília e agora ele está voltando. Os festivais, de ver as pessoas, olhar e sentir, né, aquele cheiro, isso é agora. Não pense que isso está começando, então isso é importante, isso já traz um alento. Como a Valéria disse muito bem, traz um bálsamo para a gente. Então, assim, para mim estar com o Guido e a Valéria é importante, porque é aprendizado para mim, eu aprendo, e aquelas 30 cenas nos trouxe uma memória de que é possível ainda continuar a seguir em frente, como diz a minha idade. Então, eu acho que essa memória que me traz. Muito bom. E vocês até entregaram o resultado da avaliação de vocês. Eu queria saber, se o Guido já não está mais aqui, mas assim, foi tranquila a avaliação? Não. Não foi tranquilo, não foi. Nunca é, né? Nunca é um sofrimento avaliar. Para não ser injusto. Não é? Quer dizer, nem existe, né, uma avaliação, existe um olhar atento. Um apontamento, talvez. Porque... É dentro, claro, do que o festival se propõe, que também foi muito cuidadoso. Com o convite, enfim, com tudo, assim, que envolvia o processo, né? Então, eu acho, para mim, isso nunca é fácil, nunca é fácil. Mas é gostoso de ver como a gente tem bons artistas também aqui. E só deixando claro, nessas 30 cenas que apresentaram, elas já passaram por uma curadoria, juntamente com outras, no total de 56. Então, essas 30 já foi, né, uma peneira, assim, que um olhar de outras 3 importantes autoridades no fazer teatral já entenderam que essas seriam o que a gente queria fazer com essas 30, né? E o projeto previa exatamente isso. E é bom lembrar que, graças ao apoio da Lei de Incentivo à Cultura de Goiânia, todas as 30 cenas receberam ajuda de custo em dinheiro, e as 10 premiadas, que esses 3 maravilhosos aqui tiveram o olhar e a avaliação e deram a sua pontuação, também receberão, além da ajuda de custo, uma premiação em dinheiro que vai ser entregue já a partir de amanhã para esses Inclusive, a Lei de Incentivo Municipal é uma lei que resiste aos tempos. Tentaram de todas as maneiras tirá-la, como fez com a Lei Goiás e as tramóias dentro do Fundo de Arte e Cultura do Estado, não sei se pode falar isso aqui, mas a Lei Goiás virou uma lei que não é mais a Lei Goiás, ela foi reconfigurada. Então, assim, não vou entrar nesse caso, dizendo que a Lei Municipal Incentivo à Cultura, ela resiste aos tempos de 2001. Mas deixou de lançar alguns editais, e fica aí nosso reclame também, que alguns anos deixaram. Inclusive, esse ano de 2022 não teve edital ainda, já estamos no final. Não teve. Esse aqui é de 2021. Cadê o de 2022? Vamos aproveitar, secretário, prefeito. Existe a lei de 2001, criada na prefeitura do Pedro Wilson com o Sandro de Lima, que é a prefeitura do PT na época, ela resiste aos tempos. Então, acho importante
ela está aqui fazendo isso também. A própria lei foi resistente à onda contra os artistas, entendeu? A própria lei municipal. Muito bom. Queria convidar aqui o presidente da FETEG e o vice-presidente para puxar uma cadeira, vem aqui fazer uma fala de agradecimento aqui, vocês que são os presidentes e responsáveis pela instituição. Vamos puxar a cadeira, porque a gente está... Tem que ver se vai haver enquadramento. Esse é o Robson Parente, atual presidente da FETEG, esse é o Alexandre Augusto, vice-presidente dessa federação, que tem 47 anos. E vocês dois que também acompanharam, ajudaram naqueles 2 dias aqui a realização, enfim, são os mandatários do momento, da gestão. Como é que está sendo para vocês, assim, mais um festival aqui realizado nesse espaço, nessa federação, vocês que estão na gestão recém-postada aí, mas já estão com muito trabalho aí pela frente, já demonstrando, inclusive, atualmente. Olha, é gratificante ver que as pessoas estão carentes da cultura, né? A gente talvez não estivesse esperando que viessem tantas pessoas, por algum momento a gente pensou que poderia superlotar, não ter espaço, mas a movimentação do público e dos artistas foi rotativa e contínua. Então nós tivemos um público bastante expressivo, mas de forma rotativa. Isso foi legal, esse processo, essa edição. É cansativo, porque são 30 cenas, né, num dia só, acaba ficando um pouco cansativo, mas foi ótimo. O resultado, eu acredito que foi um dos melhores possíveis. O presidente está falando um dia só, mas na verdade ele veio e participou de um dia, mas foram 2 dias, então só vou deixar claro aqui, porque participou de um dia ajudou muito. E para você, vice-presidente Alexandre Augusto, como é que foi? Você que participou, ajudou aí na divulgação, o que você viu, o que você pode falar aí desse momento de retorno e realização desse festival com público, né, que é uma retomada interessante aí que a gente já estava carente. Sim, achei tudo lindo. Obrigado, Norval, por ter idealizado esse projeto, por ter realizado ele, muito bom. Obrigado, gente, por estar aqui. Obrigado, Rafael, obrigado, Valéria, obrigado, Guido, obrigado, Robson. Obrigado. Eu concordo plenamente com Valéria, concordo com Rafael. É uma injeção de ânimo ver, né, essa quantidade de cenas, essa diversidade de linguagens, de propostas, não só isso, mas de ver que as pessoas ainda estão com essa força de subir no palco. Né? E isso é muito bom de ver, porque a gente que está aí um tempo que passou por tudo isso que a Valéria falou, a gente está quase desistindo. Sim. Foi pro fio mesmo, não sei para vocês, mas para mim foi. Para todos nós. E aí ver isso realmente como a Valéria falou, é um bálsamo, é uma injeção de que é possível, né? Retomar, é possível, né? Eu espero que essas pessoas que estiveram aqui, principalmente os mais jovens, que elas tenham um mercado para permanecer. Então espero que isso perdure, que essas pessoas possam envelhecer fazendo teatro em Goiás. Obrigado. Maravilha, obrigado. Valéria, para suas considerações, alguma coisa que você não foi perguntada, que você gostaria de falar, sobre o momento, sobre tudo? Tem algo que eu falo pouco e que eu acho importante. Que eu sou, você apresentou, né? Eu sou professora de teatro, sou atriz, mas sou diretora também. E sou uma diretora mulher, né? Num estado que é o coração do Brasil, é o centro do Brasil. E eu espero que essa representação, né, do centro, do coração, daquilo que pulsa, possa continuar realizando eventos como esse, porque esses 2 dias, engraçado, mobilizou muita coisa em mim. Olha. E uma das coisas que eu fiquei pensando são os processos inclusivos mesmo, dentro dessas atividades. Eu vi algumas coisas, mas ainda de forma muito inibida, né? Sim. Se a gente for pensar. Isso. E eu sei o quanto é difícil ser exceção, né? Então, a gente está cada vez mais atento a isso, porque é disso que nós estamos querendo falar.
Eu acho que estamos reunidos aqui porque é disso também que nós não queremos deixar de falar. Nesse lugar que representa o coração, mas que tem sido muito difícil sentir com honestidade, porque não estão permitindo, né? E quem não permite, né? Quem não permite? É isso que, né? São, quer dizer, pessoas que estão representando quem? Né? Não são esses jovens. Essas pessoas não estão representando a juventude. E a gente tem que pensar no futuro agora, sim, não é? É nisso, é no futuro. Então, acho que fiquei pensando sobre isso. Quantos jovens, assim, interessantes, né? Assim, se jogando. O Guido falou, não usou bem essa palavra, mas eu acho que é um atrevimento, se arriscando. Sim. Porque aqueles que já têm uma trajetória, é isso, né? Tá lá. Mas esses que estão começando e que estão buscando referências e tudo mais, eu acho que a gente não pode deixar de dizer que temos, sim, temáticas importantíssimas para estar na pauta do dia. Questões de todas as ordens, não é? Sociais. Perfeito. Ela falou que ela é diretora. Eu já tinha dito que ela é diretora, mas ela é uma excelente diretora. Os trabalhos dela aí têm sido reconhecidos tanto local, regional, nacional e até internacionalmente. Uma pessoa que está aí despontando como uma das melhores, assim, os melhores nomes da direção cênica aqui do Estado de Goiás. Então, parabéns pela sua... Obrigada. E você, Rafa, alguma consideração de alguma coisa que não foi dita, não foi perguntada, que você queira aproveitar para... Eu concordo com a Valéria nesse ponto de vista do aí tem que discordar, né? Do inclusive, porque houve apontamentos sim nas cenas, foram propostas, e falar da exceção ainda é muito difícil mesmo. E não é em Goiânia, isso está em vários lugares do Brasil, tem isso também. Eu no meu olhar diretor, eu tento perceber isso, mas eu estava aqui num olhar de um público mais crítico, vamos dizer assim, mais, né, atencioso, para tentar apreciar os trabalhos que foram mostrados. Mas tem assuntos que têm que ser tocados mesmo. Acho que eu vou chamar de baixa pandemia, porque não acabou. Essa baixa pandemia está nos trazendo, suscitando essas memórias, me trouxe memórias de criar, de fazer e tocar em pontos em que são pouco discutidos também nas artes cênicas. Não é que nunca foi isso, já foi em outros momentos, mas tem outros assuntos emergenciais que precisa trazer, porque a gente está saindo de um caos. A gente viveu o próprio teatro do absurdo dentro de um pânico chamado Covid. Então esse teatro absurdo nessa pós-guerra não se reconfigurou. E esse absurdo, porque é tudo absurdo que está acontecendo nesse país, até na política, não deixa de ser, mas nos traz memórias de criação. Quais serão as próximas criações, o que nos despertará para criar e como despertar o público a estar mais próximo do teatro. Verdade. A gente espera, né, que a partir da próxima gestão do mandatário maior do país, a partir de janeiro, pelo menos, a gente tem uma expectativa muito grande, né, que a gente consiga resgatar algumas coisas que foram destruídas, né, nos tiradas, e para ver se isso realmente possa frutificar um pouco melhor, assim, o nosso trabalho, né, que é um trabalho difícil, um trabalho de arte, que precisa voltar a ser reconhecido por nós e também pelos mandatários, pelos comandantes do estado, do país, do município, porque a arte salva, o teatro salva, como já foi dito aqui, é importante esse investimento continuar. E então, em nome da Federação de Teatro, eu como coordenador dessa última ação que eu assumi esse encargo aqui, o Alexandre agradeceu o fato de eu estar nessa coordenação, mas eu que agradeço a oportunidade de Alexandre e Robson de ter podido fazer mais essa realização assim, com a colaboração de vocês, claro, dos filiados, dos artistas que participaram, desses mestres que aqui estiveram colaborando e fazendo seus apontamentos e que agora vai para você aí de casa, do outro lado da tela e para o mundo todo, enfim. E agradecer então muitíssimo a todos que participaram,
pedir desculpas por algum ruído, que vai ter um evento aqui agora. Nós, aliás, já invadimos o horário do próximo evento aqui nesse espaço da FETEC, que a gente precisa liberar o espaço, então por isso a gente agradece muitíssimo. Alguma fala de encerramento, Rola? Não, agradecer a equipe de produção que esteve aqui nos apoiando, Excelente Rômulo, Excelente. Vitor, Linda, né, as meninas da filmagem, da fotografia. Obrigado, meninas, o Alan e o Bruno que estiveram também na parte de iluminação de som. Foi tranquilo, hoje realmente a gente conseguiu fazer um trabalho bem legal. É desse jeito, né? Então, obrigado, gente, pela colaboração mais uma vez de vocês. Alguma fala final? Um beijo, um beijo. Então é isso. Obrigado, até a próxima. Obrigado, meninos, meninas. Obrigado. Fiquem bem, salve para todo mundo. Até a próxima.